Olá, pessoal. Bom dia. Quero dar as boas-vindas a você que quer acompanhar conosco o nosso Kickoff 2023 do Icon Hub. E começo agradecendo, a Senior Sistemas, que tem sido nosso parceiro, é patrocinador desse Kickoff do Icon Hub. Quero agradecer também nossos parceiros regionais no Ceará, que é o Inovacom, Sinduscom Ceará, e temos já trabalhado juntos ao longo de 2022, uma boa parte de 2022, e tem sido uma experiência muito, muito interessante. Nesse nosso Kickoff 2023, o nosso propósito aqui é apresentar um pouquinho o que o Icon Hub está planejando para esse ano de 2023, e também discutir um pouquinho tendências 2023, né? Mas talvez de um ângulo um pouco diferente, né? Essa foi a nossa ideia, pelo menos, né? Porque a gente ouve muito no final de 2022, começo de 2023, né? Muitas discussões sobre tendências tecnológicas, tendências para o futuro. A gente quis compilar um pouco isso, olhando para o nosso setor da construção, claro, mas trazer um olhar diferente, né? A gente quis também discutir o que a gente pode fazer com essas tendências, né, e ter um olhar não só reativo, mas talvez mais estratégico, né? Esse é um desafio para nós hoje, e para que a gente tenha condições de olhar de uma maneira mais estratégica, mais inteligente para as tendências. A gente convidou aqui um super painel de participantes, de pessoas que vão estar com a gente aqui nesse webinar, né? Eu vou apresentá-los logo mais, mas quero já dizer para vocês que a dinâmica aqui do nosso webinar é que eu vou apresentar aqui um pouquinho essa agenda do Icon Hub, como falei para vocês. Em seguida, a gente vai chamar a Telly Siegel, que é cônsul de Israel aqui no Brasil, ela é do Israel Trade and Investment, né, o escritório comercial da Embaixada de Israel aqui no Brasil, tem sido também parceira, né, aqui do Icon Hub. Teremos também a presença do Alan Peretz, que é gerente de produtos do Contec, que é o hub da construção de Israel, vai participar conosco. E o Gabriel Borges, que é da Connect Data e do Secov, nós faremos as devidas apresentações logo mais. E para fechar esse painel, teremos a Letícia Setembro, que é uma consultora da Seek Futures, né, trabalha com futurologia, então nos ajudar a ter esse olhar mais estratégico para os futuros possíveis, né? E a gente deve ter oportunidade de fazer perguntas também, ao final. Depois da apresentação do Elon, talvez a gente tenha uma ou duas perguntas, e depois, ao final, também para o Gabriel e para a Letícia, né? Então, a gente espera que esse nosso webinar vá até meio-dia, e vai ficar gravado depois também no canal do Icon Hub no YouTube. Bom, para você, se por acaso você perdeu, quiser depois encaminhar para alguém para assistir, a gente pode encaminhar depois, né? Nada do que a gente falar aqui vai ser perdido. Tá joia? Então, para dar sequência aqui ao nosso webinar, eu quero convidar a Thali. Não, vou começar aqui eu apresentando, né? Já estava pulando aqui. Deixa eu começar compartilhando minha tela para vocês. Aí eu pergunto se vocês já estão vendo a minha tela. Tudo bem? Sim. Então, para falar um pouquinho do Icon Hub em 2023, eu preciso lembrar um pouquinho do histórico do Icon, nosso programa de inovação aberta, do Icon Academy, Icon Network e alguns dos nossos novos programas. E tudo isso eu vou fazer num voo panorâmico, bem rápido, né? Mas vale destacar, né, o Icon Hub, ele é um programa de inovação do Sinduscom de São Paulo, né? O Sinduscom de São Paulo é a maior associação de empresas da indústria da construção de toda a América Latina. Temos 850 empresas associadas, representamos mais de 50 mil empresas da construção. Então, é uma instituição consolidada, né, que a gente costuma brincar que é um jovem senhor de 88 anos. Né?
e sendo um jovem senhor de 88 anos, percebeu que precisava trabalhar de uma maneira estruturada a inovação no setor da construção, né? Precisava apoiar o setor nesse processo de transformação, né? E criou, então, em 2020, o Icon Hub. O Icon Hub está completando esse ano 3 anos, né, de existência, e foi criado, então, para ser o ecossistema de inovação da cadeia da construção aqui no Brasil. Ele não é o único hub, não é o único programa, felizmente temos outras iniciativas, mas, sem dúvida, nesses 3 anos o Icon se consolidou, né, e tem já tido uma contribuição relevante nas pautas de inovação do setor, né? Então, a origem do Icon ela é feita em parceria com a Neo Ventures. A Neo Ventures é uma consultoria de inovação corporativa, já com bastante experiência em programas de relacionamento com startups. A Neo tem na sua origem ter sido uma das primeiras aceleradoras de startups do Brasil, né? Então já tem esse conhecimento consolidado também, e tem a experiência de criar e gerir outros hubs, né? Como é o Mining Hub, lá é o Hub da mineração, né? O Mining Hub, como é a experiência da Vetor AG, na Andrade Gutierrez, o Hub do Leite, lá da Embrapa, o Fashion Hub da Mole. Então, por vários setores, a ANEEL tem atuado com programas de inovação e com hubs. Então, quando se uniu ao Sinduscom, né, por meio dessa parceria para criar o Icon, já trouxe toda essa experiência também. Então, na linha do tempo aqui do Icon, nós tivemos, né, ao longo desse tempo, a participação de várias empresas, né, que aderem ao nosso programa e participam do lançamento de desafios, participam dos nossos eventos, das nossas atividades de capacitação, né, por meio do Icon Academy. E no início, a gente começou um programa que permitia a entrada das empresas só no começo do ano, e hoje em dia isso pode acontecer, tem empresas que estão entrando em todo momento aqui ao longo do ano, né? Avançando um pouquinho aqui. Como funciona, então, o nosso programa, né? A gente falou um pouquinho de startups, o nosso programa é um programa de inovação aberta. O que isso geralmente quer dizer, né? Inovação aberta é aquela inovação que olha para fora da empresa, olha para fora da companhia. E, frequentemente, nos modelos de programa de inovação aberta, a gente está olhando para startups fora das empresas, né? Então, o que essas startups têm de soluções que nós podemos trazer para dentro das empresas? E esse fenômeno de inovação aberta tem crescido demais no Brasil e no mundo, né? Em diversos setores, não só no setor da construção. E se esse fenômeno era realidade em 2020, quando começou o Icon, a gente vê hoje, né, por esses dados aqui da 100 Open Startups, que continua sendo um fenômeno bastante relevante, né? A quantidade de relacionamento das empresas consolidadas com startups continua crescendo, a intensidade desses relacionamentos também, o número de contratos continua crescendo, né, nas relações já estabelecidas. Existem já diversas empresas do setor que têm feito essa experiência, né, de relacionamento com startups. Então, a gente continua tendo um cenário bem favorável a programas como o que a gente tem trazido, né? O nosso programa, ao longo desses anos, né, nós tivemos alguns ciclos de lançamento de desafios, né? E quando a gente lança um desafio, a gente lança a partir daquilo, claro, que as empresas trazem, né? Cada uma delas traz um desafio e a gente, então, ao lançar, vai em busca das startups que têm soluções para esses desafios, faz todo o processo de triagem, de seleção, e acompanha as provas de conceito, né? Acompanha esses pilotos das startups com essas empresas. Isso tudo dentro do nosso programa. A gente tem uma taxa de 85% de sucesso, né? Ou seja, de validação dessas provas de conceito, desses pilotos, que foram rodados dentro do nosso programa, né? Que é uma taxa bem alta de validação. E ilustrando um pouquinho como é que isso acontece, né? Tem aqui um caso, por exemplo, da Plaenge que eu trouxe, né? A Plaenge tinha esse desafio de encontrar uma plataforma de solução digital para os condôminos, né? Então, ela tinha uma dor que era um desafio, que era estender o relacionamento dela com os clientes, né? Mesmo depois de entregar a chave dos apartamentos, e ela entendeu que talvez uma plataforma de solução digital para os condôminos seria uma maneira dela estender esse relacionamento. Então, nós fizemos todo esse processo de priorização, de desenho do desafio, a maneira de comunicar esse desafio, vocês veem que também
Tem diversas formas, né, e essa ilustração é uma delas, né, para a gente conseguir comunicar com as startups. E a App2Home foi a startup que veio propor, então, um modelo de um super app que funcionaria em modelo white label, né, ou seja, a Plaenge colocaria a marca dela nesse super app que a App2Home fornece, e com isso eles conseguiriam gerir uma série de demandas que acontecem dentro do condomínio, né? Então, deu origem ao Plaenge Hub, aqui é um aplicativo, os condôminos, né, então, podem ter uma satisfação muito maior nessa experiência de uso do empreendimento, né? Então, esse é o tipo de demanda, de dor que surge, o tipo de solução que acaba surgindo, e a gente pilota até validar ou não essa solução, e esse é um caso de sucesso, né? Então, aqui dei um exemplo um pouquinho do que acontece no nosso programa de inovação aberta. Nós criamos também o Icon Academy, porque percebemos que dentro das empresas elas tinham uma oportunidade não só de trazer uma solução para aquela dor, mas de entender esse processo de inovação de uma forma mais transversal dentro da empresa, criar uma cultura de inovação, né? Então, a gente criou o Icon Academy, e a empresa, ao participar do programa, ela inscreve um time de colaboradores que passam a ter acesso a conteúdo falando sobre o papel da inovação, como gerir projetos de inovação, liderar a inovação, criar uma estratégia de inovação. E esse conteúdo está numa plataforma, num repositório, mas está também em alguns workshops que a gente gera, algumas reuniões ao vivo para troca de experiência, né, sobre essa temática de inovação. Temos já mais de 100 colaboradores das empresas mantenedoras que participaram de alguma dessas capacitações que a gente promoveu, né? Temos aqui uma novidade que surgiu em 2022, eu mencionei aqui o Sinduscon Ceará e o Inovacom, porque por meio de uma extensão do nosso programa, que a gente está chamando de Icon Network, a gente estabelece alguns parceiros regionais, e aqui, no caso, o Sinduscon Ceará e o Inovacom foram os primeiros que a gente experimentou, né, logo no meio do ano de 2022, e com essa parceria, novas empresas entraram no nosso programa, empresas do Ceará entraram no nosso programa. Então, a Idibra, a Marquise, a Mota Machado passaram a fazer parte do nosso programa, ter acesso a tudo aquilo que a gente oferece, né, por meio dessa parceria, e já estamos criando outras, depois não vou dar spoiler agora, mas algumas iniciativas conjuntas que eu acho que vai interessar a todos, né? Eventos, né? Tivemos em 2022 um kickoff como esse, né? Tá ali, teve a participação do ZAC, já por conta também dessa nossa parceria, com a ajuda da Tali. Tivemos um evento chamado, que a gente criou, o Ecosystems Match, né? E o primeiro Ecosystems Match foi em Florianópolis, no ano passado, em que a gente queria justamente unir os ecossistemas da construção civil, né? Criar uma conexão, uma sinergia maior, porque tem muita coisa legal acontecendo pelo país, e às vezes a gente não tem tanta conexão, né? A gente quis criar essa conexão, então foi uma equipe pequena nessa missão técnica Floripa, foram 17 pessoas, mas tinham 8 capitais do país representadas, né? E a experiência foi tão legal que a gente saiu de lá e as pessoas estavam falando, precisa ter um desse em Belo Horizonte, precisa ter um desse em Brasília, precisa ter um desse em Fortaleza, né? Então, esse ano nós teremos um Ecosystems Match, já vou te dizer onde vai ser, né? Tivemos também um evento, né, que entrou no calendário anual do Sinduscon, que é o Seminário Econ Hub de Inovação. O Seminário Econ Hub de Inovação é que a gente traz alguns cases de inovação na prática e traz também um tema que está, naquele momento, ocupando as discussões sobre inovação, sobre novas tecnologias, né? Então, esse segundo seminário que aconteceu ano passado, a gente abordou tecnologias imersivas e foi sensacional. Os painelistas aqui foram fantásticos, né? Acho que todo mundo que pôde participar teve realmente um olhar diferenciado sobre as tecnologias imersivas, né? E para esse ano, né, já acabando aqui com suspense, né, teremos o terceiro seminário Econ Hub, né? O tema ainda é suspense, né? Já temos aqui engatilhado um tema, mas eu estou fazendo suspense e queria que você colocasse aqui nos comentários qual tema você gostaria de que o nosso seminário abordasse esse ano, né? Ver se a gente está em sintonia. Vai ser dia 31 de maio, em São Paulo, é um evento híbrido, e queria que você colocasse qual tema você acha que para o setor da construção é o tema do momento, que a gente precisa abordar, né? Lá no ano passado, a Tecnologias Imersivas abordou realidade estendida, realidade aumentada, metaverso, e foi muito interessante. Qual o tema que esse ano você acha que mereceria esse tema do nosso seminário?
tá bom? Em breve a gente vai divulgar, então, muito provavelmente na próxima semana, no máximo 2 semanas, a gente divulga esse tema para vocês. E o outro evento muito interessante que a gente vai ser o Ecosystems Match, dessa vez em Fortaleza, né? A gente tem conversado muito com o pessoal do Inovacom, preparando esse evento com muito carinho, para realmente você ter mais um motivo para ir para Fortaleza em junho, né? Fortaleza tem vários motivos, né? Eu fico brincando com eles que eu quero pretextos para voltar a Fortaleza. A gente vai ter mais um motivo para ir a Fortaleza, que vai ser nosso Ecosystems Match, né? Então, vai ser um evento de 2 dias, falando sobre inovação na construção civil, falando sobre diferenciais do ecossistema local do Nordeste, né? E teremos um prêmio para startups, enfim, tem várias novidades aqui também. Já pode colocar na agenda de vocês 27 e 28 de junho, né? Lembrando que Fortaleza nunca faz frio, né? Fiquem tranquilos, vai estar calor lá essa época. Trazendo algumas novidades aqui só do programa do Icon para a gente fechar. A gente encontrou algumas empresas ao longo dos anos que muitas vezes não estavam no momento de lançar desafios para contratar startups, mas sim tinham o desejo de dar alguns passos, né, até bastante de uma forma muito expressa, de uma forma muito decidida. A gente quer entrar nesse jogo de inovação, queremos que a nossa equipe já comece a se enculturar na inovação. Como é que a gente pode fazer isso, né? Então, a gente criou uma jornada expressa de inovação, que é uma versão do Icon Academy vitaminada, né? Que a gente consegue, dentro de 4 meses, né? Um time dessa empresa pode participar de uma jornada expressa de inovação e se aculturar, né, uma cultura de inovação, entender como funciona esse jogo da inovação, o que é inovação aberta, como se posicionar, enfim, a gente vai ter essa jornada de 4 meses, né? Teremos também o desafio expresso de inovação, esse para algumas empresas somente, que já têm uma estrutura interna, já têm uma maturidade ao lançar desafios, mas precisam de ajuda justamente no hunting das startups. Então, é um desafio que nós também conseguiremos ajudar as empresas que às vezes têm já uma maturidade, já têm uma estrutura maior, mas ainda assim precisam de uma equipe especializada para a busca das startups, para acompanhamento das POCs, né? Então a gente vai ter essa possibilidade. E alguns programas temáticos, né? A gente tem conversado com algumas instituições ligadas à construção civil, ao mercado imobiliário, que às vezes tem um desafio temático, né? Por exemplo, infraestrutura verde, ESG, enfim, né? Algum desafio que gostaria de transformar em um programa de inovação. Então, a gente tem algumas conversas em andamento também, só para compartilhar com vocês que é uma possibilidade, talvez você tenha pensado, né, com a sua empresa, com a sua instituição, eu queria um programa temático, né? É possível a gente, em parceria, desenvolver isso. E como você quer fazer parte desse ecossistema em 2023? Eu sei que tem pessoas aqui de grandes empresas, tem pessoas de médias empresas, de pequenas empresas, tem empreendedores, tem pessoas de startups, tem pessoas ligadas a investimentos em startups, tem pessoas de instituições ligadas à construção civil, enfim. Como você quer fazer parte desse ecossistema, né? Venha conversar com a gente, né? Você quer fazer parte de um programa, você quer participar dos nossos cursos, da nossa capacitação, fala com a gente, né? Pode entrar em contato conosco, né? Aqui a gente tem no nosso site, iconhub.com.br, você pode se inscrever para receber nossa newsletter, né? Está atualizada com as nossas notícias. Tem aqui o nosso e-mail, né? olá@iconhub.com.br, para você também nos enviar algum e-mail, se você queira perguntar algo. E tem o Open Innovation Channel, que você quer startup, você fala, olha, não tem um desafio aberto agora, ou a minha startup é muito interessante, mas não é para esse desafio que está aberto, mas eu queria entrar em contato com vocês. Então tem esse canal de inovação, que é o Open Innovation Channel, você entra, preenche o formulário falando um pouquinho da sua startup, e a gente entra em contato com vocês, tá bom? Sem mais delongas, né, agora sim, quero chamar aqui a Thali, para a gente começar com a participação aqui dos nossos parceiros, né? A Thali Siegel, ela é cônsul de Israel aqui no Brasil, ela é do Israel Trade and Investment, o escritório comercial da Embaixada de Israel, e tem nos apoiado nesses contatos, né, nessa ponte com o ecossistema de Israel, que
dispensa muitas apresentações, porque todo mundo sabe que é referência, busca inspiração, busca estar com o radar ligado em o que está acontecendo em Israel. Eu agradeço a Thali por essa parceria, por essa ponte, que já não é a primeira, né, Thali? E queria que você pudesse se apresentar um pouquinho também do Israel Trade and Investment. A palavra é sua. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigada, Guilherme. Eu agradeço ao ICANN Hub por essa colaboração. Como você mencionou, não é a primeira vez, mas sempre estamos felizes em fazer colaboração e trabalhar juntos. Só um segundinho, desculpa por interromper. Vamos ter tradução e depois você pode falar um pouquinho mais. O Caio vai nos ajudar com a tradução. Então, peço perdão por interromper, porque então vou falar mais devagar, mas eu só queria agradecer nesse início por tudo. E, novamente, eu espero que vai ser uma das várias colaborações que vamos fazer no futuro, iniciando em 2023. Então, como o Guilherme me apresentou, eu sou a Thali Segal, eu sou do Cônsul de Economia e de Missão de Comércio aqui no Brasil. Nós somos o escritório de investimento e comércio israelense para o Brasil, que é parte da administração de comércio exterior, que é da economia, do Ministério de Economia. Nós somos parte de um grande time de 45 escritórios pelo mundo, localizados nos 40 escritórios localizados em grandes capitais econômicos, financeiros, não especificamente nos capitais, mas em locais que têm uma orientação de negócios. O Brasil, é claro, um grande e importante país. Nós temos duas missões, uma em São Paulo e uma no Rio. E nós trabalhamos em conjunto e separadamente também, em setores diferentes. Nosso objetivo é aprimorar as relações financeiras nos países onde nós estamos, com Israel, no caso aqui no Brasil, para tentar aumentar o negócio, o investimento, o comércio de forma geral. Um pouco sobre Israel, se for a primeira vez que você está conhecendo dessa forma. Israel é um território de 22 mil quilômetros quadrados, que é metade do país, metade do estado do Rio de Janeiro. A língua oficial é hebraico, a moeda é o shekel e a população é mais de 9 milhões de pessoas, e contando, como Israel tem sido o país com a taxa de fertilidade mais alta dos países do Oriente Médio. Nós estamos no Oriente Médio, como você consegue ver no mapa, na parte direita da tela. A economia de Israel é uma economia muito estável. E os números vêm de 2020 e 2021, os dados de 2020 e 2021, como nós não finalizamos os dados de 2022, mas o PIB per capita já é mais de 40 mil dólares. E esses números são de 2021 e a taxa de crescimento é 8,2, mas mesmo assim é um dos maiores taxas de crescimento nos países de Oriente Médio. A taxa de crédito é A-, e de exportação é mais de 115 bilhões de dólares. Um grande número para um país tão pequeno. Israel também é conhecido como uma nação de inovação, de startups, uma nação startups, que também é um nome que é falado muito num livro que lançou uns anos atrás. Então, Israel, sim, teremos mais de 300 multinacionais em operação, 13% do PIB vem da indústria de tecnologia e tem mais de 4 mil startups, que é o mais alto número de startups per capita. E somos ranqueados em terceiro na Bolsa de Valores de empresas. Então é muito estável, uma boa economia e um ótimo lugar para fazer negócios. Quais as relações com o Brasil? O que você acha que é muito importante saber quando você for vir fazer negócio com Israel? Ou Israel com o Brasil? Bom, o Brasil é um dos 10 maiores países que fazem exportação com Israel. O balanço comercial foi 1,7 bilhões de dólares, que foi um grande número saindo da pandemia e com tudo que aconteceu com o mercado de negócios e comércio. Os números estão aumentando, estão crescendo. Embora há várias crises pelo mundo, mas cresceu em mais de 1 bilhão de dólares.
mais de 2,5 bilhões de dólares em balanço de comércio, e isso é muito a ver por causa das exportações brasileiras para Israel e os bens, os commodities. Temos um acordo com o Mercosul, foi o primeiro país fora da América do Sul que fez um acordo com o Mercosul, e significa que 99% está nesse acordo em relação a zero taxa de importação. Em relação à importação, taxa de importação, mas mesmo assim é uma coisa muito boa, um incentivo muito bom para as colaborações. Temos o acordo de pesquisa e desenvolvimento também. Então, se pesquisa e desenvolvimento é algo que a sua empresa está interessada, nós estamos trabalhando com uma proposta para 2023 e eu tenho certeza que você deve ficar ligado e nos seguir, pois temos coisas boas para vir. Então, novamente, muito obrigado, Guilherme, pelo palco. Eu vou passar o microfone virtual para você, para a comunidade de Contec e nossos parceiros. Então, muito obrigado e espero que você curta o resto do webinar. Olá, todo mundo. Prazer em conhecê-lo. Eu sou Alon e isso é todo o português que eu vou conseguir falar por hoje. Desculpe. Meu nome é Alon Pérez. Eu sou do Estado de Israel. Eu trabalho com inovação e construção nos últimos 3 anos. E eu estou aqui hoje para compartilhar um pouco de informações para vocês também sobre o processo de implementar tecnologias nos sites. Então, uma rápida informação sobre a Conta. A Conta que está num local muito interessante, como uma organização não lucrativa, é uma ONG. Nós fomos fundados pelo governo israelense e somos líderes da indústria, significa que a Associação de Construção e Promoção e Desenvolvimento de Construção no Israel nos apoia, e isso nos coloca num lugar onde conseguimos ver como o processo é feito, ambos do ponto de vista do governo e também como conseguimos trabalhar com tecnologia, trabalhando com o governo e mesmo também trabalhando com os líderes de indústria. Nós não somos apenas trabalhando com empresas do Israel, temos muitos parceiros pelo mundo e gostaríamos de apresentar para vocês. Trabalhamos com GCs, temos parceiros no Japão com quem nós trabalhamos, com vendedores de software, de Autodesk, Intel, que fez uma parceria conosco recentemente. Então, não são apenas governos e associações de construtores com quem nós trabalhamos, mas com parceiros pelo mundo todo. E isso nos coloca numa posição que nós conseguimos ver muitos desafios, que é compartilhado com o governo e as várias indústrias no Israel e também fora do Israel. E graças a essas conexões, nós conseguimos fornecer a eles as melhores soluções que podem fazer ligação com os desafios deles. Durante o mês de novembro, nós tivemos nosso 3º anual evento de construção e tecnologia, e eu gostaria de compartilhar esse slide com vocês, porque foi bem interessante esse evento. Nós não somos uma organização que vende produto ou soluções, mas nós conseguimos trazer muitas empresas grandes para uma mesa só para conversar sobre os desafios na comunidade, as tendências diferentes, e nós, como uma comunidade, conseguimos trabalhar com esses desafios e apoiar um ao outro. Então, tivemos mais de 600 visitantes vindo do mundo todo, e as pessoas vieram do Japão, dos Estados Unidos, teve umas delegações da América do Sul, da Europa, e etc. E foi muito interessante ver como todo mundo queria vir e ver o que está acontecendo com o ecossistema no Israel. Também tivemos 50 palestrantes locais e mundiais que vieram e conversaram e compartilharam dos seus conhecimentos de inovação e processos com as pessoas lá no evento. Nossas atividades como uma organização é dividida em 3 partes principais. Nosso primeiro aspecto, nós realmente queríamos trabalhar duro e construir as comunidades. Então, o Contec foi fundado 6 anos atrás e nesses 6 anos fizemos muitos passos e atividades para criar uma comunidade que compartilhe os mesmos valores em relação à construção verde e inovação dentro de construção. E isso veio com o Demo Day, o dia de demonstrações e tecnologias e apresentações, aí mostrando no campo também como a tecnologia funciona e os valores que podem ser trazidos para a construção. Temos um programa de incubação que pegamos jovens empresas startups e passamos pela empresa de produto de mercado.
para garantir que a solução que eles têm é algo que o mercado precisa e para fechar essa ponte, aproximar essa ponte com o que o cliente realmente precisa. E também trabalharemos com parceiros mundiais para ver como conseguimos pegar essa inovação, esse tipo de inovação e compartilhar e espalhar por fora de Israel para lugares como o Brasil, para trazer as soluções que são desenvolvidas aqui no Israel e levar isso para a comunidade de construção no Brasil, por exemplo. Esse mapa trouxe muitas informações, mudou muito recentemente desde a última vez que nós mostramos. É incrível, cada dia que passa tem mais empresas que têm que ser acrescentado a esse mapa. Eu gostaria de compartilhar uma ideia interessante com vocês. Quando olhamos para construção e inovação, vemos muitos segmentos que olhamos. Podemos olhar para plano e design, e basicamente esse é o primeiro passo do processo de construção. E a inovação é feita pelo processo inteiro. Por cada aspecto, conseguimos ver as soluções e como eles estão se dobrando a cada ano. Mesma coisa para os métodos de construção e materiais avançados. Um bom exemplo é o concreto, por exemplo, que você pode usar quando você construir no oceano, no mar, e é ecoamigável e ajuda o ambiente. Mesma coisa para as tecnologias e infraestrutura. Então, nós olhamos para o processo todo. Como uma organização, nós não estamos focados em apenas uma forma de construir. Nós estamos olhando para a indústria inteira e algo interessante para compartilhar com vocês é muitas vezes vocês conseguem ver Contech, soluções da Contech, por exemplo, a energia eólica que ajuda na marítimo, e isso está dentro do processo de construção e de soluções. Também ficaram soluções PropTech. Então, muitas soluções que estão desenvolvidas no mercado podem ajudar, uma vez que muda para o prédio, para aquele prédio, para aquela construção. Uma informação sobre o programa de incubação e por que nós achamos interessantes. A primeiro passo, nós fazemos workshops para desenvolvimento e POC, modelos de negócios financeiros. Nós passamos por eles muitos conselhos e conselheiros para fazer aquela customização final para os conceitos e as ideias, porque construindo um startup não é como criar qualquer empresa na construção de uma startup. É muito importante ter as melhores ferramentas para o mercado. Muitas vezes eles vêm de históricos de tecnologia ou de profissionais na indústria e queremos garantir que temos essa customização final para dar aquela informação, a energia para eles trabalharem. A última fase é de workshops no site. Nós pensamos que se você quer trabalhar e desenvolver algo bom, tem que estar no site, tem que comunicar com os times de site, tem que escutar eles, tem que escutar os desejos deles e começar as suas soluções de acordo com o campo e o que o campo precisa, e não só o que a gerência precisa, na grande parte das vezes. Porque nós já vimos muitos casos onde times de sites bloquearam a tecnologia a ser feita. E aí nós entendemos que é importante ser conectados com o campo. E no final do processo, nós trouxemos empreendedores, veteranos e investidores para realmente passar as melhores ferramentas para arrecadar dinheiro, porque mesmo se você tem uma ideia super interessante, você ainda precisa ter que construir ela, vender essa ideia, vender você como um empreendedor para diferentes investidores que vão te apoiar e sua empresa, porque eventualmente você vai investir em pessoas, mas você está investindo em pessoas, no final das contas. Então, temos 5 grupos, e o que foi interessante é nesses 5 grupos, tivemos 27 empresas fundadas, e eles arrecadaram mais de 100 milhões de dólares, e é bem interessante ver como eles estão realmente juntos com a indústria em Israel, e eles estão espalhando pelo mundo todo, pois eles tiveram esse entendimento de o que o mercado e o que o campo precisa. A maneira que trabalhamos na Contech, então, o primeiro passo é escutar e conhecer os startups dos nossos programas de incubação ou de outras startups que não tinham nada a ver conosco, mas eles entendem a ideia de Contech e nos abordaram. O próximo passo é fazer essa conexão com profissionais de empresas de construção, então, pessoas que podem passar conselhos ou fazer estudos de caso com eles. Muitas vezes vão ter construtores que tornam-se investidores, porque eles entendem a necessidade do desafio, e isso ajuda a fazer boas decisões de investimento. Mesma coisa com vendedores de software, para ter as melhores programas, ferramentas, aplicativos feitos no mundo todo. E porque nós somos fundados primeiro pelo governo, nós entendemos como os criadores de políticas e reguladores de negócios trabalham. Então, nós conseguimos sim encorajar os startups, mas trabalhar também
com o mercado e também com o governo, com o ponto de vista do governo, e apoiar o governo e ter esse trabalho com tecnologia e construção. E no centro de tudo isso é a nossa abordagem no campo de implementação. Esse processo não vai funcionar se não trabalhamos em conexão com todos no campo e o que acontece no campo, pois podemos falar o tanto que quisermos nas salas, nos chats, mas se nós não entendemos o que o campo precisa, as coisas não vão mudar. Então, para nós, realmente é importante ficar conectado durante o processo todo. Como eu falei no início, o que eu tenho feito nos últimos meses é fazer pesquisa sobre implementação e treinamento de tecnologia em construção, e conseguimos dividir esse processo em 3 partes. A primeira parte é entender, identificar os desafios do lado do construtor. Quais são os desafios que estão tendo hoje quando uma empresa de tecnologia ou quando uma solução de tecnologia está abordando eles, oferecendo uma informação, uma identidade? Então, queremos entender os desafios através de pessoas. Então, o gerente de site, gerente de projeto, gerente da empresa, de forma geral, o departamento financeiro, queremos entender quais os desafios eles estão tendo. Mesma coisa tem a ver com as empresas de construção e tecnologia. Quais os desafios que eles estão tendo quando eles vão até o construtor? E aí nós estamos vendo o processo de implementação para entender como é feita a interação no site, onde que vocês conseguem achar problemas, barreira de problemas com o idioma, porque a língua que é falada numa construtora não é a mesma língua falada numa empresa de tecnologia. Então nós queremos criar essa base comum para eles todos falarem, conversarem e se entenderem. Eu vou falar rapidamente por algumas tendências que estamos tendo. E é interessante porque tem sido os mesmos a cada ano, e eu acho que eles são iguais porque nós ainda estamos tentando implementar as soluções de forma geral. Então, queremos tornar tudo digital, em vez de trabalhar com papel, tudo documentado online. Isso é algo muito grande que nós estamos vendo. E agora estamos vendo também construtores tentando aprender a trabalhar com dados e os benefícios de dados e como eles podem usar isso. Automação e robótica é interessante para mim. Uma das experiências que nós vimos foi ver trabalhadores interagindo com robôs. Dias atrás, eles nem sabiam que robôs existiam, apesar dos filmes, mas aí no dia seguinte eles já estão trabalhando com robôs. E aí, como que funciona essa interação? E mais do que isso, como que fazem com que os trabalhadores no site entendem que os robôs não estão lá para substituir os trabalhadores, mas para encorajar o trabalho e apoiar o trabalho, tornar mais eficiente. E eu realmente acho que a tecnologia vai ajudar a indústria e tornar a indústria mais educada e mais inteligente e entender o uso da tecnologia na indústria. E com o problema mundial que estamos tendo sobre sustentabilidade e construções verdes e como esses processos podem ser mais amigáveis ambientalmente. Mas para cada um desses desafios, sim, temos desafios que vemos nesses processos. Então, o primeiro desafio que vimos sempre é estabelecer um idioma comum. Tem grandes gaps quando há o assunto de comunicação entre um representante que vem da empresa de tecnologia. Ele aproxima na construção, ele fala que ele quer fazer tecnologias lá no site, e o construtor às vezes não entende o que ele quer dizer, ele não entende o linguajar, então ele não vai entender o valor daquilo. E aí quando ele responde, ele fala sobre o trabalho do dia a dia e como tudo está acontecendo no site. A empresa de tecnologia não vai entender os termos dos construtores. Então, realmente queremos fazer eles entenderem a operação do dia a dia das duas indústrias. Então, é uma relação mútua. Também nós queremos ver como conseguimos otimizar as soluções de mercado. Então, quando uma empresa de Contec está construindo uma solução, tem um local bem interessante em relação a saber como que cria, onde que inicia e como você consegue customizar realmente para que cada construtor trabalha diferentemente e cada projeto também trabalha diferente. Então, há algo interessante, ele tem que ser customizado com cada projeto e temos que otimizar esse entendimento em criar um padrão e também algo customizado, uma solução customizada, porque acaba que as soluções de tecnologia nem sempre têm um retorno de investimento ou valor bem no início. Então, realmente queremos saber como conseguimos passar essas ferramentas e como essa tecnologia consegue apoiar dentro do processo. Uma das coisas interessantes é
saber que empresas médias conseguem competir com empresas grandes por causa da tecnologia, porque a tecnologia tornou a empresa mais eficiente e, de repente, eles conseguem trabalhar tão rápido quanto empresas grandes e com menos dificuldades, porque não são tão grandes, não são tão grandes empresas ainda. Eu quero compartilhar algo interessante com vocês. Quando eu tinha 18 anos, eu trabalhei como um embaixador jovem, eu participei desse programa no Israel, e foi nos Estados Unidos esse programa que eu fiz, e eu aprendi os valores de diplomacia e de ser um embaixador. E eu realmente acredito que temos que ter embaixadores ligados em inovação. Então, quando temos nosso programa com treinamento e queremos trabalhar com treinamento no campo, e aí nós falamos sobre a apresentação, nós damos para eles uma apresentação rapidamente para os times e explicamos a terminologia e o que eles vão escutar, o que tem a ver. Quando falamos sobre visão de computador, o que significa isso, qual que é o resultado disso. E isso é vice-versa, claro, para os construtores, para as empresas de tecnologia de construção. Nós queremos passar para eles um entendimento de que o time de site significa quando eles falam sobre agenda, quando eles não conseguem chegar numa agenda e para eles entenderem a leitura da agenda, por exemplo, e do trabalho e garantir que eles não estão interrompendo o processo, está sendo produtivo. E para nós, como Contec, visualizar esse processo todo e olha, falar, se damos para essas empresas as ferramentas que eles precisam para se entenderem, nós damos para eles também a habilidade para reduzir o trabalho, reduzir os problemas que podem acontecer. Então, queremos garantir que a organização entendem, as duas organizações se entendem e que eles não têm nenhuma dependência em relação a uma pessoa ou outra na empresa. E o ponto disso é que quando você tem um time de site que entendem a tecnologia, você consegue mudar o giro de projetos, entre vários projetos, e de repente, dentro da sua empresa, não nós, uma entidade fora, externa, mas dentro da sua empresa, como uma construtora, você tem seu embaixador de inovação que vai pelos projetos e realmente advoga pela tecnologia dentro da empresa. E eu acho que essa é a melhor forma que venha dentro da empresa e não de fora. Nossos focos principais de 2023 é olhar para sustentabilidade, segurança. Entendemos que é um problema mundial e queremos sempre buscar a próxima solução de segurança, mesmo que for um pequeno passo aqui, mas é possível alavancar para frente. E a automação também, ver onde está o mundo de robótica e como está funcionando no site e como que conseguimos desenvolver isso nos sites, pois sabemos que tem que ficar on-site, tem que ficar no site, e como que você consegue apoiar esse processo sem atrapalhar a produtividade. E para compartilhar rapidamente um pouco para vocês do ângulo israelense, EconCreate arrecadou $11 milhões. E eles começaram como uma empresa bem pequena e eles, de repente, arrecadaram $11 milhões em pouco tempo. Então, realmente mostrou um caso de uma empresa que vem da indústria e eles entenderam as dores deles e eles entenderam o mercado, o produto que eles precisavam. BuildDots, nós arrecadamos $60 milhões. E uma outra empresa interessante é uma de infraestrutura que chama Seption, e realmente trabalha com automação e produtividade de ferramentas de construção no site, de indústria no site, e eles entraram no Cemex Ventures e tornou-se um acelerador e é uma de 5 empresas. Então e vocês conseguem ver que a indústria de tecnologia e construção no Israel tem uma grande presença na área de Contec mundialmente falando. E por último, o que eu quero compartilhar com vocês é sobre inovação verde. Quando falamos sobre inovação verde, a primeira coisa que pensamos é que queremos substituir o cimento ou queremos achar um material melhor, mas inovação verde pode ser também direto ou indireto. Por exemplo, há 2 empresas que fornecem soluções do primeiro passo de construção, de planejamento, e usando eles com alguma porcentagem, você consegue afetar o processo verde nessa construção. Mesma coisa quando vamos para o trabalho no site, conseguimos ver exemplos de empresas e que trabalhar com eles, talvez não são não é direto e a maneira que você achava que mudava a indústria com inovação verde, mas eles têm a maneira deles de apoiar você. E temos inovação direto, que são empresas de concreto, e como Soullight, que traz luz em lugares escuros na construção. Essas empresas têm influência direta, pois
solar usa menos eletricidade, por exemplo. Então, inovações verdes não sempre são o que nós esperamos. Pode vir de maneiras diferentes. Então, realmente, vale a pena olhar e entender como as empresas trabalham com isso. E se você resumir tudo, você realmente fez uma diferença. Eu gosto de dar o exemplo de, sabe, às vezes essas coisas podem ser caras, mas se você quer ser orgânico, você quer comprar ovos orgânicos, vai ser mais caro. Mas sim, vai ter um efeito positivo no ambiente, como você vai ter. Mesma coisa para a inovação. Por que eu estou falando isso? 6 anos atrás, isso é um site ideal que é o favorito. O nosso CEO viu o que aconteceu na indústria automotiva, e na indústria automotiva, como saímos de uma pequena indústria que realmente não era baseada em Israel a uma aquisição gigante, 15,3 bilhões de dólares que foi comprado da Intel. Então, como aquela comunidade automotiva que era uma pequena, fez uma grande aquisição, e quando foi visto aquele modelo, ele foi entendido que, olha, a mesma coisa tem que ser feito em Israel. Então, tudo que eu mostrei para vocês agora tem a ver com aquele processo que queremos ter para o Israel de construção. Muito obrigado por escutar e pelo seu tempo. E muito obrigado por me receber. Se alguém tiver alguma pergunta, eu adoraria respondê-los. Temos uma pergunta aqui, Alan, em relação à sua experiência com empresas na área de Contech procurando soluções. A maioria delas estão reagindo a um hype, uma moda, uma tendência? Ou há um alinhamento com uma estratégia anterior, procurando algo mais específico e focado? Com a estratégia? Então, eu vou dar crédito para os construtores. Eles estão feito o dever de casa deles. As construtoras estão começando a entender onde eles precisam escutar, onde eles precisam de ajudar. Agora, de repente, eles estão sabendo o que eles não fazem bem, porque eles sabem que eles só vão fazer alguma coisa e eu sou ruim em fazer outra coisa. Então, quando eles nos aproximam, talvez eles não sabem falar, olha, eu estou procurando essa empresa específica, mas eles sabem qual segmento eles querem. Eles sabem que eles querem, por exemplo, um gerente de segurança ou gerente de projetos com plataformas colaborativas. Então, eles sim estão ficando mais precisos com o que eles estão procurando, mas também temos umas construtoras que falam, olha, eu sou interessado em inovação, o que você consegue me dizer? E aí temos que ter essa mentalidade, essa maturidade de ter um embaixador de inovação e ter alguém que pode explicar qualquer coisa, falar coisa, olha, eu estou aqui para te ajudar e te ajudar como você quiser, porque toda pergunta é válida. Temos que entender quais são as perguntas. Muito obrigado pelo seu entendimento. E agora eu vou falar em português e já agradecer, né, em português também ao Elon e a Tali. Nós teremos, né, repetindo só, a gente vai ter depois também esse vídeo com a tradução simultânea, né, para quem precisar depois também no nosso canal do YouTube, né? Mas aqui queremos dar sequência então ao nosso painel. E agradecendo também a presença do Gabriel Borges, né, que está aqui conosco. Eu vou brevemente apresentar o Gabriel aqui e ele pode complementar, mas inicialmente dizendo, ele é fundador da Connect Data, ele vai falar um pouquinho da startup dele, né, e é coordenador de inovação do Secov, o Núcleo de Inovação e Empreendedorismo do Secov. Ele é engenheiro civil pela Universidade Federal de Goiás, MBA executivo pelo INSPER, PDD pela Fundação Dom Cabral, com extensão em inovação e empreendedorismo pela Universidade de Cambridge, MBA em gestão e tecnologias ambientais pela Escola Politécnica da USP, mestrando no programa de pós-graduação em inovação na construção civil da Escola Politécnica da USP. Experiência de mais de 15 anos em consultoria técnica e tecnológica para o mercado imobiliário, atuando no desenvolvimento de tecnologias e novos negócios, através da participação em projetos de inovação tecnológica, em diferentes ecossistemas de empreendedorismo e inovação, além de experiência em missões técnicas e processos de incubação, aceleração na América do Norte, Europa, Oriente Médio, Ásia, e é só isso a experiência do Gabriel, gente. Então, Gabriel, seja bem-vindo, meu caro, a gente tem estado bem próximo em função dessa proximidade que o Sinduscom São Paulo e o Secov têm tido nessa pauta de inovação, né? Então, temos já
vários planos aí para 2023, para a gente continuar essa colaboração. E é um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado. A palavra é sua. Bom, muito obrigado, Guilherme. Parabéns, Thali, pela apresentação. Gostei de conhecer um pouco mais sobre a atuação de vocês. E Elon também, excelente. Toda a apresentação, conhecer o ambiente de vocês, conhecer também a visão que vocês têm aí de futuro. Eu vou conturbar um pouquinho aqui, viu, Gui? Eu falei que não ia apresentar nada, mas como todo mundo já apresentou, eu vou só fazer uma introdução. Vou tentar ser um pouco mais conciso, porque eu sei que o tempo está um pouquinho mais estourado aí já, mas acredito que a gente consegue, de alguma forma, dar uma reorganizada aqui. Vou puxar aqui uma apresentação rapidinha. O que vai acontecer é que provavelmente eu não vou conseguir enxergar vocês, então qualquer necessidade aqui eu vou chamando também. Então, como o Gui falou, eu sou fundador da Connect Data. Vou pegar aqui o gancho, né, para falar um pouquinho da Connect Data, falar um pouco da atuação do Secov. E achei muito interessante ali quando o Elon colocou os desafios, né, dentro do setor da construção, porque acredito que tem algumas questões, algumas diferenças culturais quando a gente fala de aplicação de tecnologia dentro do setor, mas um ponto que eu já percebi que muitas vezes é constante, né, e comum em todas as... Eita, acho que falhou aqui. Em todas as culturas, né, em todos os lugares que eu passei, é o conservadorismo e tradicionalismo do setor da construção. Então, a gente vem enfrentando isso, né, com os desenvolvimentos da Connect Data, mas acredito que isso tem mudado, né, como o Elon colocou ali, né, o setor tem estado mais aberto, até mesmo pelas necessidades, né, por enxergar a grande necessidade que tem de aplicação de tecnologia. Mas, enfim, vamos lá. Então, assim, a Connect Data, o que a gente faz, né? Nós somos uma empresa de internet das coisas, a gente desenvolveu sensores multitecnologia para aplicar no setor da construção. Hoje a gente coleta dados, né, de pessoas, materiais e equipamentos dentro de canteiros de obras, né, dentro da construção. Vou falar um pouquinho da nossa extensão para outras indústrias também. Mas esse foi o grande diferencial, né, que a gente conseguiu, inclusive, ali em relação ao depósito, né, das patentes da Connect Data como um sistema realmente inovador. Bom, como o Gui falou, eu sou engenheiro civil, fui me colocando aí no setor de tecnologia, né? Desde o início sempre gostei bastante da aplicação de tecnologias, de desenvolvimento de sistemas, antes de uma forma um pouco mais arcaica e agora trabalhando com tecnologias mais de ponta, mas venho da área executiva, né? Então, antes atuava aí como sócio, né, de uma consultoria focada em construção e incorporação imobiliária aqui no Brasil, né, em São Paulo especificamente, mas depois fui para a área de inovação e empreendedorismo, até fundar a Connect Data. E hoje, além da Connect Data, né, também faço consultoria técnica e tecnológica de inovação para o setor e também atuo numa startup, né, de RPA para a indústria da construção, que acredito que é uma das grandes pegadas ali, na verdade, para hoje trabalhar com necessidades específicas, principalmente de robotização de processos, né, automatização de processos dentro da construção, pensando principalmente em processos repetitivos, né, que tomam bastante tempo aí das pessoas na sua execução. E além de coordenar a área de inovação aí do Secov-NE, também atuo ali dentro do INSPER, né, no Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão. Mas, como falei, eu vou contar a nossa trajetória, né, da Connect Data, que vem rompendo grandes desafios, né, dentro do setor da construção. Hoje a gente fala da abertura do setor da construção para a aplicação de tecnologia, mas quando nós começamos lá em 2014, né, quando surgiu o conceito da Connect Data dentro da Universidade de Cambridge, onde eu fazia extensão, inovação e empreendedorismo, e até a fundação em 2016 teve uma grande maturidade, né? O objetivo principal sempre foi trabalhar com a internet das coisas e inteligência artificial, né, aplicada ao setor da construção civil. Tentamos fazer isso utilizando equipamentos de mercado
mas não conseguimos, né? Tivemos que desenvolver equipamentos próprios para aplicação da tecnologia de internet das coisas, principalmente pelo ambiente e pelas necessidades específicas, né? Exemplos, tipos de material, então, equipamentos metálicos, líquidos, a tecnologia de RFID não respondia muito bem, né? Tinha muita interferência, então a gente desenvolveu um sensor que ele é híbrido e modular, tanto em relação à coleta de dados, quanto em relação à conectividade, ajudando também a transferir esses dados em locais ermos, né? Quando a gente coleta dados em locais que não tem uma boa conectividade ou conexão de rede, a gente utiliza tecnologias de longa distância para transmitir esses dados, essas informações, para centralização, coleta e análise. Então, a gente passou por um longo período aí, né, de imersão em alguns centros de inovação e empreendedorismo. Começamos nossos desenvolvimentos no Vale do Silício, com a ajuda de um instituto de tecnologia. As nossas primeiras provas de conceito e pilotos aconteceram também, né, nos Estados Unidos, então, principalmente ali junto com a Skanska e algumas obras ali na Califórnia. E quando decidimos aplicar ou desenvolver uma tecnologia proprietária, a gente foi para a China, qualificar fornecedores, passamos por alguns processos por lá também, até depositar nossa patente, onde a gente fez isso numa região ali do Canadá, próximo de Toronto, que eles chamam de corredor de hardware, que é o corredor de Toronto, ou Kitchener, são 3 cidades ali do Canadá, e que tem muito forte essa pegada de hardware. Então, a gente já fez o desenvolvimento inicial lá, depositamos patentes, passamos ali pela França também, né, a convite, na verdade, nós ganhamos um prêmio ali da Prefeitura de Paris, e então ficamos incubados um tempo. Hoje a gente participa também de um hub de inovação que chama Impulse Partners, que é focado na construção civil. Então, algumas empresas ali que ela apresentou, por exemplo, o Vancy faz parte do Impulse Partners. E a partir de lá, a gente veio amadurecendo a tecnologia e aplicando em diferentes empresas voltadas para a construção civil, até a gente aplicar ali também para projetos de fomento e conseguir desenvolver uma tecnologia muito mais flexível para outras indústrias também, né? Então, hoje, além da construção civil, a gente também aplica tecnologia para o setor de energia, né? Principalmente ali a ENGIE, setor farmacêutico, a Novo Nordisk, onde a gente desenvolveu uma tecnologia ou adaptou a tecnologia, né, para ambientes específicos, por exemplo, de alta temperatura, né, processo de autoclave ali dentro da indústria farmacêutica, e desenvolvemos sensores específicos para alguns métodos construtivos, como o conjunto de formas metálicas, né, para parede de concreto, que nós fizemos isso junto com a MRV. E no ano passado, ficamos ali entre as top 10 startups, né, de internet das coisas no ranking da 100 Open Startups. Como eu falei, a gente contou com o apoio de uma série de parceiros, né, tanto institutos de fomento, institutos de tecnologia, a Teli falou ali da Embrapi, né? Então nós utilizamos a Embrapi também, né? Uma linha extremamente positiva, né, para fomentar inovações em vários setores, inclusive no setor de construção civil, e também parceria com o Sebrae, Inatel e outras fundações. Recebemos investimento público-privado para começar os desenvolvimentos ali, e participamos hoje de uma série de ecossistemas de inovação, dentro e fora do Brasil. Na pandemia, né, durante o período ali, o início, a gente teve que se reinventar, então começamos a participar de vários editais de inovação, principalmente na linha de empreendedorismo industrial ali do Senai. Foi aonde surgiu aí todas essas possibilidades, principalmente com a energia e MRV. E como desenvolvemos hardware, né, a nossa linha de produção, a gente conta com uma parceria ali do Instituto Senai de Inovação em Florianópolis, que fica ali no Sapiens Park, aonde tem a Produza, que é quem faz todos os nossos desenvolvimentos, né, para o nosso crescimento. Além disso, como eu falei, a gente tem uma atuação internacional também, fomos semifinalistas ali
de um concurso voltado para pesquisa, para desenvolvimento, junto com a DOCA, né? É uma empresa austríaca também, que desenvolve ali conjuntos de forma, e que a gente ficou ali entre os semifinalistas. Estou quase acabando a apresentação aqui, na verdade, mas eu gosto de apresentar aqui a nossa evolução, né? Então, desde o início até a gente chegar na tecnologia que a gente tem hoje, né? Quando a gente fala de tendências, a gente fala também de quebrar barreiras, né? Então, desde o início, a gente vem buscando desenvolvimentos específicos, né? Então, a gente passou por um período de amadurecimento longo, né? Então, desde as primeiras provas de conceito, com equipamentos montados em bancada, desenvolvidos especificamente ali para a construção dentro de institutos de pesquisa. Então, a gente utilizou aí uma série de equipamentos diferentes até chegar na nossa patente, que foi depositada, que foi deferida. Além da patente, a gente tem uma série de marcas também, registros de software, além do nosso desenho industrial, até chegar no nosso sensor. Gosto de mostrar o slide anterior, né? Todas as caixinhas lá um pouco mais feinhas, até a gente chegar no nosso sensor hoje, como eu falei que ele é híbrido modular, com design específico para aplicação para o setor da construção, e que a gente consegue, né, através de tecnologias direcionais e não direcionais, coletar dados com diferentes tipos de tecnologia, né, de coleta, mas também de conectividade, né? A gente conseguiu desenvolver algo muito específico, muito diferenciado, onde a gente coloca ali módulos de diferentes características para fazer toda essa coleta e transmissão dos dados ali, principalmente para o setor, para o ambiente de canteiro de obras. Agora que eu falei bastante, né, da Connect Data, gosto de falar também da atuação dentro do Secov, né, e acredito ser muito oportuno nesse sentido, porque lá a gente tem contato com diferentes tipos de tecnologia, né, com diferentes startups, e que aplicam, na verdade, não especificamente para o setor da construção, mas que estão ali buscando uma implementação e com um objetivo específico e também comum com o Icon Hub, que é de potencializar ou de impulsionar a adoção das tecnologias dentro do setor da construção. Então, a gente tem enxergado ali, né, muitas tecnologias voltadas principalmente para reconhecimento de imagem, para realidade virtual, realidade mista, utilização de drones também dentro do setor da construção, além da aplicação de inteligência artificial e agora também, né, o que acaba sendo um pouco mais de hype e que isso tem amadurecido bastante, que é a aplicação da tecnologia de blockchain já para a ponta, né, para a comercialização dessas unidades, né? O que é um contraponto interessante de fazer aqui, e que o Elon colocou muito bem ali, né, é que isso tudo vem principalmente das necessidades, né, que são apresentadas ali pelas empresas, e que depende bastante também da abertura para testar, né, para assumir riscos e testar o que é novo. É importante colocar, né, que, além dessa abertura, existe também hoje, principalmente no mercado brasileiro, no cenário brasileiro, a necessidade de avaliar e de enxergar o retorno sobre o investimento, né? Querendo ou não, né, o nosso mercado ele já tem vários riscos embutidos ali no desenvolvimento de negócios, principalmente quando a gente fala especificamente não só da construção, mas de real estate como um todo, e que as empresas elas tendem a testar tecnologias que já estão mais maduras ou que apresentam uma maturidade maior de aplicação, mas que existe uma necessidade muito grande de ter uma maior abertura também para a aplicação de tecnologias que estão no estado de maturidade ainda inicial, para que a gente consiga, dentro do setor, também trazer esse amadurecimento aplicado especificamente, evitando o que a gente tem percebido aí, né, muitas startups que buscam a aplicação ou a inserção de suas tecnologias no setor, elas acabam desistindo no meio do caminho por falta de abertura. Mas concordo também com as colocações, né, das tendências, né? Eu acho que hoje a grande
tendência é aplicar para resolver problemas eminentes, né? Então, hoje, principalmente com essa necessidade, né, de atendimento às questões de ESG, acredito que as empresas estão buscando muito mais tecnologias voltadas para sustentabilidade, para segurança do trabalho também, né, que acaba envolvendo as pessoas dentro dos canteiros de obras, mas também buscando por uma grande automatização e automação dos serviços e processos dentro das empresas, né, com o objetivo principal de aumentar a produtividade. Acho que produtividade, a gente fala, é um grande desafio, não só na indústria da construção brasileira, mas no mundo todo, né? Tanto que tem programas específicos para a construção, buscando o aumento de produtividade e eficiência dos processos, né? Pensando que, muitas vezes, alguns métodos construtivos já mais industrializados ainda sofrem também com essa questão da produtividade. Então, acredito que sim, uma grande preocupação e que existe um radar ligado aí das empresas para resolver todos esses problemas. Mas, enfim, vou ficar mais aqui para discussão também, vou abrir o espaço, sei que o tempo está avançando. Fico à disposição aqui tanto para os questionamentos e, posteriormente, também para qualquer contato, para tirar qualquer dúvida e fazer qualquer interação. E, de novo, Gui, obrigado pelo convite. Gênio, obrigado, Gabriel, obrigado pela sua contribuição. Eu queria, enquanto a Letícia entrou aqui também já para fazer a participação dela, uma pergunta só aproveitando que você tocou num ponto interessante. Existem tecnologias que já estão mais maduras, ou seja, mais fáceis até para a empresa plugar no seu processo, naquilo que ela vinha já buscando, né? E existem tecnologias que estão precisando ainda de mais desenvolvimento, né? Que imagino que requer mais das empresas, né? Um olhar realmente mais estratégico de investimento, e aí ela precisa ter mais certeza se essa tecnologia realmente vai fazer sentido para ela. Como é que é a sua experiência na Connect Data das empresas que procuram vocês? Elas têm já um olhar buscando empresas já maduras com essa solução para plugar, ou elas têm esse olhar que comportaria uma parceria para um co-desenvolvimento, um olhar mais estratégico nesse sentido? Como você vê os setores também, né, em geral, né? Excelente sua pergunta, Gui. Se a gente for pegar assim, um percentual, a grande maioria das empresas elas buscam tecnologias prontas, tecnologias de prateleira, a gente fala produto de prateleira, né? O que muitas vezes é um grande erro, né? Pela nossa experiência, principalmente quando a gente fala de inteligência artificial e internet das coisas, os produtos de prateleira geralmente eles vêm com um viés de desenvolvimento, né? Então, é importante as empresas entenderem que existe uma jornada, tanto interna, né, para desenvolvimento das suas estratégias de inovação e aplicação das tecnologias, com amadurecimento também, né, corporativo para aplicação das tecnologias, mas também enxergar essa necessidade de amadurecimento da tecnologia para o seu processo em específico, porque muitas vezes, nessa busca de aplicar tecnologias prontas, elas acabam não enxergando todos esses vieses que acontecem no desenvolvimento da tecnologia. Hoje, assim, pegando o nosso histórico, né, de 6 anos para cá, acredito de 2 a 3 anos, as empresas apresentam uma maior abertura para a aplicação da tecnologia, e só nos últimos 2 anos que as empresas têm buscado algumas parcerias para desenvolvimento conjunto. Hoje a gente consegue, sim, entrar pela área de inovação de algumas empresas, com esse foco de desenvolver tecnologias específicas ou adaptadas especificamente para os seus processos. Quando a gente fala processo, a gente fala tanto as regras de negócio, como os seus processos de produção também, mas ainda é muito pequeno o percentual das empresas que têm essa abertura ou que possuem estratégias específicas para isso, né? Porque muitas vezes o que a gente encontra é isso, uma vontade de realmente fazer isso, mas a estratégia não está estruturada. Então, muitas vezes, tanto a estratégia de negócio quanto a estratégia financeira não apoia esse desenvolvimento conjunto. E aí, a gente, do nosso lado, o que a gente faz é, muitas vezes, apoiar e ajudar essas empresas a estruturar isso, e até mesmo trabalhando com essas linhas de fomento, né? Como a gente citou, Embrapi, Senai, Sebrae, mostrando que existem caminhos
para compartilhar ali os custos, né, para que a gente consiga realmente desenvolver inovações e tecnologias específicas para aqueles fins. Legal, muito bom. Muito bom, Gabriel. Queria agradecer aqui a presença da Letícia, que está aqui conosco, Letícia Setembro, ela vai compartilhar conosco. Vou apresentá-la aqui, fundadora da Seek Futures, uma consultoria de futurismo, inovação e design, que atua com metodologias de futurismo para desenhar os negócios do amanhã. Letícia é especialista em futurologia, com formação em Strategic Foresight pela Universidade de Houston e em Cool Hunting Design em Global Trends pela Elisava em Barcelona. Responsável por estruturar o Lab de Inovação da Telefônica Brasil e pela criação das verticais de inovação, que é o Framework Global de Inovação da Embraer. Ela é consultora e palestrante convidada da Singularity University, speaker em company e professora de futurismo na Starts, na pós-graduação em gamificação na PUC Paraná, tendências e gestão focada no usuário, no programa de inovação para o cooperativismo do ISAI, inovação e futurismo na Live University e liderança do futuro no MBA de liderança feminina e inovação da IMED. Essa é a Letícia. E eu imagino, Letícia, que você deve ficar em palestras presenciais, ficar olhando o rosto das pessoas quando fala que você é futurista, trabalha com futurologia, né? Eu acho que é extremamente interessante a gente trazer a sua perspectiva, né, para falar de futuro de uma maneira que não é palpite, que não é adivinhação, né? E a gente quer escutar um pouquinho da sua experiência. Obrigado pela sua presença. Obrigada, Guilherme. São muitos nomes, né? Que você falou, nomes em inglês, fica uma coisa difícil de entender do que você está falando. Eu vou explicar o que é futurismo também, porque eu acho que hoje, mais do que nunca, é um tema bastante fundamental. Vocês vão entender por quê, porque ele é bem transversal e acaba sendo útil para qualquer setor. E tem tudo a ver com o que vocês estavam conversando agora um pouco, você e o Gabriel, né? Sobre essa necessidade de inovação, de novas tecnologias e tudo mais. Então, eu vou tentar compartilhar aqui minha tela, vamos ver se dá certo, para eu passar rapidamente alguns slides para vocês. Me falem se vocês conseguem ver minha tela em modo de apresentação. Vou pôr em modo de apresentação. Aí vocês me dão um ok? Vê se foi aí. Ok? Show. Okay. Eu tenho aqui como início, eu me apresento, mas eu vou até pular essa apresentação, porque o Guilherme já me apresentou super bem. A única coisa que eu vou falar é o seguinte, eu atualmente trabalho com uma consultoria de futurismo, né, que a minha consultoria se chama Seek Futures, e eu ofereço esse trabalho normalmente para empresas de médio a grande porte do mercado brasileiro, então são realmente as grandes empresas que a gente conhece que querem descobrir o que elas vão fazer no futuro, como que elas vão se reposicionar no futuro, como que elas criam novas fontes de renda, em que tipo de tecnologia elas têm que investir, devo entrar no metaverso ou não devo, de que forma se posicionar nesse futuro em que a gente sabe que tecnologias exponenciais estão exponencializando e realmente tem uma velocidade muito rápida, e essa cobrança para essas grandes empresas é muito grande para que elas tenham um pioneirismo aí na inovação. O meu histórico para chegar no futurismo, que é uma coisa que me perguntam muito, é que por muitos anos eu trabalhei com inovação normal, assim, projetos de inovação dentro de grandes empresas. Então, fui consultora, e sendo consultora é ótimo, porque você é bem transversal também no mercado, né, bem generalista, e você começa a entender que a problemática de inovação, ela é a mesma. Para a maioria dos negócios, as dores são muito similares, para você conseguir inovar, né? E aí, passando por toda essa parte da inovação, eu consegui entender que tem um gap antes da inovação, que é um gap de, assim, queremos inovar, mas não sabemos para onde ir. Qual que é o direcionamento para, então, eu puxar os projetos de inovação, que vão me ajudar a alcançar aquele futuro. E aí entra o futurismo. Então, o futurismo, ele entra para desenhar estratégia de futuro. É uma coisa mais high level, né? Uma coisa de realmente bater de frente com planejamento estratégico e tudo mais. E por coincidência, mais de 10 anos atrás, eu já estudava futurismo sem saber que isso ia se tornar tão forte hoje em dia. Então, eu vim me especializando durante esses anos com metodologias próprias do futurismo, que não são as mesmas metodologias tradicionais da inovação. Então, é um pouco disso que eu vou trazer aqui para vocês conhecerem, porque é muito legal a gente falar de tendências,
mas a gente acaba ficando overwhelmed, é muita informação, né? O tempo inteiro, muita coisa mudando, e você está ouvindo aquilo, você fala, tá, mas como é que eu pego tudo isso que eu ouvi e aplico no meu negócio? É complexo, então o futurismo vem ajudar nesse tipo de metodologia, nesse tipo de ponte para o futuro. Então, que história é essa de futurologia? Basicamente, é um termo que foi inventado em 1943, então não é algo novo, é muito antigo, na verdade. A Shell utiliza futurismo há mais de 50 anos, é pioneira em desenhar cenários de futuro. E esse cara aqui, que é o Ossip Kai Flashstein, é um professor alemão, refugiado, que já estava nos Estados Unidos, ele falou essa história de ficar tentando desenhar futuros, estratégias de futuro, entender para onde a humanidade está caminhando, vai se tornar uma disciplina. Então, ele cunhou o termo futurologia como uma disciplina que vai estudar a humanidade, o futuro, muito além só da humanidade, né? Olha a antropologia, olha a sociologia, vai olhar também questões tecnológicas, porque tem uma interação homem-máquina, né? Então, é aí que surgiu. E depois que o Ossip trouxe esse conceito, o mercado começou a revolucionar. Então, teve ali surgimento, nos anos 50, ele vem, né, logo depois que ele surge com o termo, começa a crescer a disciplina do Foresight. Foresight, basicamente, é um termo similar que é usado para você fazer essa prospecção de futuro, para você fazer projeção. Isso se chama Foresight. Depois surgem institutos, nos anos 70, tem a era dos cenários, que é a época em que a Shell usava muito esse tipo de metodologia e usa até hoje para desenhar cenários de futuro. Depois, outros métodos e processos, e aí o que a gente vê mais perto da nossa realidade, a partir dos anos 2000, é que grandes empresas começam a usar futurismo, foresight, todas essas metodologias de estudo de futuro de forma bem sistemática, e hoje a gente tem, inclusive, o surgimento de novos cargos. Então, grandes empresas começam a ter uma cadeira, médias e grandes, uma cadeira que é a cadeira do futurista, ou a cadeira a gente chama de CFO também, que é o Chief Futurist Officer. Então, surge uma cadeira nova, uma área nova, que são essas áreas radar de inteligência de futuros, que começam a apoiar planejamento estratégico e apoiar as áreas de negócio para que elas desenhem suas estratégias de futuro e estejam sempre muito ligadas em quais são as tendências que estão por vir. Então, essa é a revolução que a gente está vivendo. E no meio dessa revolução, a gente teve a Covid, e a Covid ela abriu mais ainda espaço para esse tipo de tema, porque a gente finalmente entendeu que a gente não controla o futuro, que todo o planejamento que a gente tinha não serve de nada. Se vem uma coisa de fora, gera uma grande crise que altera toda a forma como a gente vive a vida, né? E nessa época, a Unesco e o World Economic Forum se agruparam e falaram, então, o futurismo é uma skill do futuro. Então, para você liderar no futuro e você ter perenidade, isso é uma nova skill. Então, virou uma habilidade do futuro. E eles também usam esse termo aqui que se chama Futures Literacy. Então, você tem que ser alfabetizado, letrado em futuro. E eles falam isso porque a gente lida com o futuro de uma forma equivocada atualmente. Eu vou explicar por quê. Então, isso entra como uma habilidade por causa desse cone aqui. Isso daqui é básico, conceito básico de futurismo. Ele diz o seguinte: quando a gente está no presente, na ponta esquerda do funil, funil fechado, a gente tenta imaginar o futuro com uma perspectiva muito limitante. A gente olha as informações que a gente tem à nossa volta, no presente, e fala, bom, se tal tecnologia está se desenvolvendo nesse pace, nesse ritmo, provavelmente no futuro ela vai estar desse tamanho. Então, a gente tem um pensamento que a gente chama de linear para o futuro. A gente está sempre imaginando um futuro de continuidade, um futuro provável. Provavelmente será assim. Mas o que a gente descobre é que quando esse funil abre, né, e o tempo passa, o futuro é múltiplo, múltiplas possibilidades de caminhos podem acontecer. Se você muda o direcionamento de uma tecnologia para bem ou para mal, ou a combinação de tecnologias, muda completamente o campo de possibilidades de negócios e de interação humana com aquela tecnologia e tudo mais. Então, a multiplicidade de futuros é a quebra do pensamento linear, é a gente parar de achar que controla o futuro e que ele é provável, provavelmente o que a gente imagina, e a gente aceitar que ele pode ser muito além disso. E a Covid ajudou nessa abertura de mindset, né, para a gente falar, nossa, realmente eu não estou no controle do futuro. E existe esse termo aqui, que é um dos nossos sentidos. Para quem não sabe, a gente tem, mais de 10, mais de 15 sentidos, e a gente só conhece 5, né? A gente só usa olfato, paladar e tal. Então, chronoperception, chronoception, né? Esse entendimento de como a gente vê a passagem do tempo.
Na nossa realidade, a gente vê a passagem do tempo sempre achando que o futuro está longe. E que a gente se perde no presente, então a gente fica pouco tempo no presente pensando nesse futuro distante e não alterando visões do passado, o que é um grande equívoco, porque no presente, segundo, enfim, N estudos de física quântica, etc., no presente é que a gente altera futuro e passado. Porque se a gente lembra de fatos do passado e a gente reinterpreta eles, a gente altera o passado porque a gente altera como aquele passado impacta o nosso presente. Da mesma forma, quando a gente olha para um futuro e a gente começa a plantar a semente do que a gente quer construir e vai para a ação no presente, é quando a gente de fato começa a construir futuro. É quando você de fato começa a entender que você manifesta aquele futuro com ações no presente. Então, em negócios em geral, criam seus planejamentos estratégicos de muito curto prazo, né, com muito medo, mas daqui 2 anos a gente já não sabe o que vai ser e tal. Porém, daqui 3 anos, daqui 4 ou 5, pode surgir realmente uma grande transformação que modifica o negócio inteiro, né? É como se a gente dissesse assim, um exemplo prático, como é que vai ser o uso de cartão de crédito para daqui 3, 4 anos? Será que não vai existir cartão de crédito, gente? Sinceramente, assim, esse negócio tem sustentabilidade, ele vai longe, tem perenidade? Talvez não, tem um monte de tecnologia surgindo que digitaliza e que vai tirando o poder, né, de você carregar uma tarjeta ali. Então, coisa simples assim, tem negócios que eu vou lá, dou consultoria, e que você fala, eles nem estão falando disso, o negócio deles vai morrer daqui 3 anos e eles não estão se reinventando ainda. O que falta para vocês entenderem? Que às vezes virando a esquina, já está ali a tecnologia que vai substituir a sua. Então, esse tipo de pensamento tem a ver com esse equívoco de entendimento de presente, passado e futuro. Então, entra uma questão aqui, que muito futurista traz, que é muito legal, que é que o futuro é muito mais um mindset do que um time frame. Ele é você entender que você tem que começar a criá-lo hoje. E é uma questão de poder de manifestação mesmo. Não é você esperar ver o que vai acontecer para você atrasado se colocar naquele futuro, entendeu? Ele é uma questão de mindset. Até porque... Olha que interessante isso aqui, como futurista, eu faço muitas pesquisas de tendências, né? Como era de se imaginar. Quando você pesquisa as tendências, você começa a ver que elas não são determinantes, ou seja, o futuro não está determinado pela tendência. Então, eu fiz alguns exemplos aqui, só para vocês entenderem o que eu quero dizer, quando eu falo que o futurismo e o futuro tem a ver com mindset. Você coloca lá, a tecnologia vai salvar o meio ambiente? E aí, nas suas pesquisas, você encontra, de um lado, sim, porque... a tecnologia vai ajudar a salvar o meio ambiente, mas é mais do que isso, a gente tem que aprender a valorizar a natureza, né? Então, do lado direito tem tudo que é positivo. Inteligência artificial vai salvar o planeta, todas as tecnologias vão salvar o planeta, ok. Do lado esquerdo, se encontra os resultados negativos, e são todos grandes veículos de tendências, e eles falam, por que se confiar na tecnologia não vai salvar o meio ambiente, novas tecnologias não vão salvar o planeta do desastre climático e tal, tal, tal. Então, assim, tudo que a gente pesquisa tem sempre o lado A e o lado B. Nunca é assim, não, isso daqui vai de fato salvar. Por que não é? Porque depende do que a gente vai fazer com isso, depende da nossa ação perante essa possibilidade de uso tecnológico. Não tem a ver assim, tecnologia salva ou não salva o planeta, ou esse daqui, máquina substitui ou não substitui mão de obra? Depende. Depende do que a gente vai fazer com a máquina, depende da nossa decisão no presente, a nossa ação, né, como humanidade no presente, para direcionar essa tecnologia para bem ou para mal. Então, aqui, nesse exemplo, é a mesma coisa. Você acha as notícias, os robôs estão roubando o nosso trabalho, tem um monte de trabalho que não vai mais existir daqui a 50 anos por conta da tecnologia, 6 de 10 pessoas vão perder seus trabalhos até 2025. E aí, do outro lado, exatamente o contrário, com veículos enormes também falando, olha, não vai acontecer isso, a gente vai continuar com nossos trabalhos e tal. Enfim, o que eu quero dizer? O futuro e o futurismo, né, o que a gente entende quando a gente estuda isso, se torna especialista nisso, é que a ação para o futuro depende muito mais do que a gente vai fazer hoje. Porque tudo reverbera, né? Tudo, quando você muda alguma coisa no campo sistêmico das mudanças futuras, você muda, por exemplo, uma questão de saúde, como houve com a Covid, você impacta tudo, economia, meio ambiente, sociedade, tal, 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 tal. Então, esse efeito é o pensamento sistêmico para o futuro que é necessário para a gente entender que, então, a gente tem muita responsabilidade sobre a criação desses futuros independentes da tecnologia que venha.
independente do que esteja disponível para a gente como ferramenta. E aí vem o futurismo trazer algumas metodologias e ferramentas para ajudar, então, essas empresas e esses negócios a desenharem, ok, se é tudo assim tão aberto nesse campo de possibilidades do futuro, como é que eu crio o meu? Né? Como é que eu crio o caminho que eu quero criar para o futuro? Como é que eu crio um desejo que vai impactar a sociedade de forma positiva, que vai impactar meu ambiente de forma positiva e que vai fazer meu negócio crescer, que tenha fluência com essas possibilidades de tendências. E aí, então, eu apresento aqui muito por cima, rapidamente, algumas metodologias para vocês conhecerem. Esse espectro aqui tudo que está em roxo são metodologias de futurismo, então o futurismo ele vai para dois lados, gente. Tem metodologias que são muito táticas e de estratégia, que ficam ali como foresight, que eu falei para vocês, que é o desenho de cenários de futuro. Perto, você pode ver que ele está muito perto, ali na direita, do design thinking, que é uma metodologia que ajuda a fazer esse mapeamento também de negócios, e do outro lado entra para a especulação, entra para você imaginar o inimaginável. Por quê? Quando a gente fala, vamos falar um exemplo espacial, para que no espaço, gente, é uma economia do futuro que a gente não sabe o que vai ser. Ela vai necessitar de moeda, logística, tudo, ela vai ter infraestrutura, e ela já está sendo criada. Por enquanto tem turismo espacial, tem carga sendo levada para o espaço, tem um monte de coisa acontecendo. Não se sabe em quanto tempo isso vai vingar e vai virar um negócio inteiro, né, grande. Para imaginar um futuro que a gente não conhece, que a gente nem sabe o que é, a gente usa o lado esquerdo dessa régua de metodologias, que são metodologias de especulação de futuros, porque senão você fica no mesmo, aquilo que você já sabe. Para você ir para o que você não conhece, você precisa de muita criatividade. Então, as habilidades que são necessárias para trabalhar com o futuro, para imaginar futuros, são as habilidades muito soft. Criatividade, intuição, emoção, e do outro lado, mais tático, claro, usar todas as hard skills. Então, essa é a ideia, você precisa dos dois lados do teu cérebro, né, para usar a metodologia de futurismo e desenhar esses futuros. Então, eu trago dois exemplos de metodologia. Uma é o foresight estratégico, muito abraçada pela Universidade de Houston, muito abraçada por Stanford também. É uma metodologia de desenhar cenários de futuro, em que você pode, por exemplo, desenhar um cenário com um arquétipo de colapso, e você imagina o que mataria o teu negócio para você poder se antever, se precipitar a isso e criar antes disso um caminho B. Ou você pode criar, por exemplo, um cenário de muita transformação, em que tudo inovou muito no seu setor, e você consegue pensar, ok, se tudo inovou muito no meu setor, o que eu ofereço de grande inovação? O que acontece comigo nesse cenário? Eu morro? Ou eu, de fato, ofereço algo de muito inovador? O que eu vou fazer? Então, você começa a se colocar em situações que podem vir a acontecer. E aí você se planeja caso elas aconteçam, e você vai monitorando essas tendências para ver qual delas tem mais probabilidade, né, para onde a coisa realmente está caminhando, para você poder antecipar oportunidades. Então, é sempre um trabalho de olhar para o futuro, planejar, vamos supor, para daqui a 8, 10 anos, para você puxar para o presente as oportunidades lá da frente. E isso, gente, grandes empresas, esse aqui é um exemplo disso na prática, acontecendo em workshop, são inúmeras tendências levantadas, e essa informação é super trabalhada em ondas de impacto do negócio e priorizações para você alcançar. Essa empresa que fez isso é a maior empresa de aço global e trabalhou com isso para desenhar planejamento estratégico, porque, claro, quem trabalha com aço tem uma questão gravíssima com carbono zero, por exemplo, né? Então, assim, muitas coisas devem ser repensadas para esse tipo de negócio ter sustentabilidade no futuro de médio e longo prazo. Então, que mais que isso adiciona esse tipo de metodologia? Essa frase aqui é porrada para o futurismo. Ela fala o seguinte: quando a gente vê o futuro, a gente age. Quando a gente age, a gente se torna. Não dá para se imaginar futuros que você não vê. E o nosso repertório de futuro normalmente é deste tamanho, porque a gente não para pesquisar as tendências, pesquisar as mudanças. Nosso repertório é muito limitado. E quando o repertório é limitado, a gente tem uma visão de futuro muito limitada. E aí a gente vai se tornar algo limitado também, né? A gente fica ali, cabeça pequena, cabeça fechada, vai continuar fazendo mais do mesmo. Então, o repertório, ele é chave para você criar futuros. E trabalhar com esse tipo de metodologia, tanto essa de cenário, quanto essa que eu vou mostrar para vocês agora, amplia esse repertório para você falar, nossa, então o futuro está mesmo mudando. O futuro está caminhando para tudo isso de possibilidades. E aí você consegue projetar seus negócios para lá. A última metodologia que eu vou mostrar para vocês de forma muito breve é o design fiction. Então, usar a ficção científica
para você imaginar futuros que ainda não existem, é muito legal. E tem empresas como Boeing, que utilizam Nike, a própria SpaceX, o próprio Jeff Bezos com a Blue Origin também, todos eles utilizaram ficção científica, porque o negócio deles não existe ainda. Então, a Phantom Works, que é a frente da Boeing de defesa, usa porque, assim, o que vai ser a guerra do futuro, gente? O que eu tenho que proteger? O que é a segurança do futuro? Eu nem sei. Está tudo tão digital, que guerra vai ser essa? Então, a Phantom Works usou e usa atualmente ficção científica para conseguir desenhar. Porque esses escritores de ficção científica, gente, eles conseguiam realmente imaginar muita coisa que se tornou realidade, que vai desde submarino, a arma nuclear, enfim, milhões de coisas eles conseguiram porque eles se descolam da realidade atual e conseguem abrir para o impossível. Então, esse tipo de metodologia é muito abraçada pela Singularity University, onde eu leciono, e também pelo Google X, né, atualmente X, que é a frente de disrupção da Google, é uma metodologia super poderosa, porque ela usa sinais, os sinais de futuro, que não são tendências ainda, são possibilidades de coisas que podem vingar no futuro, e são casos reais. Então, por exemplo, eu falei do espaço, tem um case aqui real, que vai ter um resort na órbita da Terra até 2027. O que isso quer dizer? Será que em 2030 o luxo vai ser espacial? Né? Vai ser pegar aqui uma nave, ter acesso aí para o espaço, passar um tempo num resort? Então começam a abrir campos de possibilidades. Né? Vai ter Lua, vai ter na Lua internet até 2030, você começa a conectar os pontos. E por aí vai. Esses sinais de futuro são cases reais que estão acontecendo ao redor do mundo e que podem se tornar um novo nicho, uma nova possibilidade. E para trabalhar com isso, é super interessante, que você acessa uma informação muito rara e que te abre um campo de possibilidades para você imaginar o teu negócio no futuro de forma muito descolada do presente. Então, pode ser uma grande disrupção para o teu negócio, e isso gera a possibilidade de pioneirismo para essas empresas. Então, o Google mesmo, quando usa essas metodologias, ele usa para imaginar qual vai ser o próximo Google. Ele pega problemas reais, gigantes da sociedade, e fala como eu resolvo esses grandes problemas. Então, uma mentalidade super interessante, e claro, trazer, gente, essas metodologias para vocês é muito mais para vocês conhecerem e saberem que, além de ter um monte de tendência por aí, um monte de coisa acontecendo, existe uma maneira de organizar esse pensamento. Né? E essa maneira é através de metodologias de futurismo, e ajuda de forma muito mais clara a imaginar um posicionamento de futuro do que se você sentar ali numa sala com um monte de executivo e ficar batendo cabeça perante um monte de tendência que você não sabe se está indo para lá ou não está, né? Porque, como eu mostrei para vocês, tem o lado A e B, você vai achar notícia e artigo falando que pode ir para A ou para B. Como é que você desenha o que você quer criar, de fato? E aí você influencia o mercado aí para esse lugar. Porque aquilo que não existe, né? Não está criado ainda, ele não direciona mercado nenhum, mas a partir do momento que você se coloca na rua e você propõe, o mercado começa a caminhar para lá. É só vocês verem o próprio movimento do metaverso, uma vez que Facebook, desde 2015, investiga as tecnologias que são prioritárias para o metaverso e fala para o mercado, desde 2015, que em menos de 10 anos eles vão estar lá. E aí eles vieram recentemente e falaram, agora a gente se tornou meta. Não é do nada, esse tipo de empresa tem planejamento de médio e longo prazo, monitora tendências e sabe para onde está indo, né? Então é uma chave no futuro, é uma luz, né, no fim do túnel. E é isso que eu queria mostrar para vocês, assim, como organizar tudo que vocês ouvem de tendências para desenhar um futuro mais claro. E aí eu fico aberta a qualquer pergunta que vocês tenham aí sobre tudo isso. Legal, sensacional, Letícia. Poxa, que viagem a gente faz, né? Você vai falando, a gente vai viajando um pouquinho e vendo as possibilidades. Eu queria fazer uma pergunta para você e para o Gabriel, né? Tentando me colocar aqui no lugar, colocar um chapéu de um líder da indústria da construção, por exemplo, né? Que certamente, como muitos líderes de outras indústrias também, tem que ter um olhar muito pragmático, e aí tem... nesse olhar pragmático, né, sabe do cenário como é que está, o que está demandando dele no momento, né, e tem dificuldade em olhar para o futuro justamente porque tem uma série de demandas do presente. Né? A gente, quando chega para um programa de inovação, a gente consegue falar de dores, né, que a gente vai tratar com soluções ali para eficiência operacional, mas muitas vezes não consegue ir muito além desse horizonte, né, que no jargão da inovação a gente fala de horizonte 1. Né, porque as dores já estão doendo ali, né? Às vezes é difícil
olhar para os outros horizontes um pouquinho mais disruptivos, né? O que você e o Gabriel, que também conhece bem o setor, né, diriam, né, para esse líder da indústria da construção, qual seria uma postura virtuosa desse líder, né? Claro que ele precisa continuar sendo pragmático, ninguém está dizendo para ele esquecer o presente, né? Mas o que ele pode fazer? Tem restrição de recurso? Claro que tem, né? Ele fala, pô, mas eu não sou da Nike, eu não sou da Boeing, eu tenho muito menos recurso, como é que eu vou fazer? Enfim, o que é possível para esse líder da indústria da construção agir, né, nesse sentido, né? Que postura é essa que ele precisa tomar? Guilherme, essa é o X da questão, né? Eu atendo clientes de médio porte, que também são, de alguma forma, mais ou menos desse setor, e médio porte. É possível. O que eu falo é o seguinte, tem esteiras diferentes. Quando você está trabalhando com H1, que é o Horizonte 1 de inovação incremental, você vai usar uma esteira, e você vai usar um budget. E você tem que manter aquilo ongoing, porque a tua vaca leiteira é o que dá dinheiro para o teu negócio. Porém, a vaca leiteira do futuro pode ser outra. A vaca leiteira do futuro muda, porque tudo muda. Então, você tem que estar sempre com um olho lá no futuro. Para você ter esse olharzinho, esse pezinho no futuro, você não deixa de fazer nada que você está fazendo no presente. Só que você tem que criar outra esteira. Essa outra esteira é uma esteira de H2 ou H3, que é horizonte de inovação para você diversificar portfólio ou para você criar uma disrupção. Essas esteiras têm outros modos operandi dentro da empresa e elas têm um budget muito menor. Então, você vai alocar de tempo e de recurso muito menos na esteira H2, H3 do que você aloca na H1, senão o teu negócio quebra. Então, é uma questão de estratégia, é muito menos assim, uma questão de estou afobado com o presente e apagando incêndio, e é muito mais uma questão de inteligência de futuro para você estruturar internamente quanto tempo você vai gastar olhando para o futuro, imaginando qual vai ser a tua diversificação de portfólio, né, teus novos revenue streams, né, onde você vai ganhar dinheiro, alavancas de crescimento para o futuro, do que você matar uma coisa pela outra. E é totalmente necessário, porque se o teu negócio hoje pode estar lidando com grandes mudanças que vão perder o valor dele atualmente, em algum momento você vai ter que criar uma segunda esteira de negócios. Para fazer isso se manter perene por muitos e muitos anos, você tem que estar sempre acompanhando essas mudanças. Então, o formato tem a ver com o formato de trabalho. Essas esteiras são maneiras diferentes de trabalhar dentro de empresa. E é isso que é necessário para você conseguir olhar para o presente e para o futuro, que se chama ambidestria da inovação. Vou passar aí para o Gabriel trazer uma opinião. Excelente. Não concordo totalmente. Vem da estratégia. Ou seja, qual que é a sua cesta de projetos, né? O projeto que você precisa colocar realmente para desenvolvimento e que vai resolver problemas atuais e problemas futuros. E é lógico, dessa estratégia parte para a tática e para o operacional. Não adianta nada você desenvolver uma cesta de projetos, um portfólio de projetos, né? E não ter braços para desenvolver. Porque um dos grandes problemas que a gente encontra muitas vezes quando a gente começa o projeto, junto com a construção, é de que existe uma vontade de desenvolvimento, de aplicação, mas não existe, não foi considerado ninguém exclusivo para fazer a gestão desses projetos e fazer o controle. Porque, querendo ou não, de novo, mexe muito com os processos internos, né? Mexe com as pessoas que estão envolvidas, principalmente quando a gente fala na indústria da construção. Dentro de canteiros de obra, você está mudando ali a forma que eles estão trabalhando há vários anos. Então, precisa realmente ter alguém acompanhando esses projetos, esses processos, para fazer adequações, adaptações e fazer o controle. E, de novo, cesta de projetos, portfólio. Então, todos os projetos que vão resolver problemas atuais, a Letícia colocou muito bem, né? Tem um foco maior, tem um orçamento, né? Um direcionamento de recursos maior, mas não pode esquecer de que esses problemas eles evoluem também, né? E, às vezes, para algumas características e pontos que não estão sendo vistos agora, até mesmo pela evolução. A Letícia colocou a questão de meios de pagamento, né? Para a construção civil, precisa ser pensado meios de pagamento? Sim. Eu acho que hoje a questão de blockchain, de NFT, já está demonstrando isso, né? Está mexendo bastante com as estruturas, com as organizações, com instituições, de que porque está sendo percebido
de que isso vai mudar. Então, precisa, sim, um direcionamento de recursos de atenção para tratar já dessas questões nas empresas. Lógico, resolvendo os problemas atuais, que vai trazer resultados imediatos, mas também pensando nos modelos de negócio também do futuro, né? Que vai trazer aí maior longevidade para as empresas. Muito bom. Sensacional, gente. Eu acho que tivemos hoje um kick-off, né? A gente usou muitos termos aqui também em inglês, né? Tem uma boa participação em inglês, né? E a parte da palestra do Alan e da participação da Thalia, a gente vai colocar depois no site com tradução simultânea, né? Mas queria dizer assim, a gente tem tentado fomentar um olhar a partir do Icon Hub, né? Não só que a gente atende de maneira pragmática, procura ajudar de maneira pragmática quem está procurando soluções que pluguem nas dores, né? Como a gente gostaria muito, e eu acho que a participação de vocês hoje foi muito proveitosa para isso, fomentar um olhar mais estratégico, né? Falar, olha, eu preciso ter uma cesta de apostas aqui, né? Não só olhando para as minhas dores, mas preciso começar a olhar um pouquinho mais para frente, preciso ter outras esteiras, né? Preciso ter um roadmap de inovação, preciso ter um planejamento de inovação, né? Que segue algumas lógicas próprias, né? Justamente porque a gente tem que lidar com risco, tem que lidar com esse olhar para futuros possíveis, né? Que ninguém consegue adivinhar, mas são futuros possíveis, são futuros que a gente lê no radar, né? Quais são as tendências, enfim. Eu acho que vocês contribuíram demais para esse papo e queria agradecê-los, né? Agradecer você que acompanhou até agora o nosso webinar, você que está acompanhando, talvez assistindo depois. A gente fica à disposição para estar fomentando, né, os futuros desejáveis aqui no setor da construção. Então, obrigado a Thali, mais uma vez, obrigado ao Gabriel, obrigado, Letícia, e um abraço, até mais. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Contem comigo sempre, à disposição.